Assis, localizada na cidade de São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador. A casa física está fechada devido à pandemia, mas os trabalhos não pararam. E hoje estamos aqui ratificando essa informação, né, realizando o nosso estudo virtualmente. E logo, logo, assim que o Mestre Jesus permitir, estaremos pessoalmente nos reunindo, né, dando aquele abraço físico, aquele calor humano, né, fazendo a troca das plantinhas, das coisas, e aí estaremos aí. E para iniciar o nosso estudo de hoje, peço a todos que se recolham em concentração, eleve seus pensamentos, mentalize seus mentores, seus guias, protetores. E em nome de Cristo Jesus, o amado Mestre, iniciamos os trabalhos de hoje solicitando, Senhor, a tua presença, a tua intuição, a tua luz, sabedoria e misericórdia. Que possa, Senhor, as tuas ordens, ao teu desejo, enviar os mentores, os assistentes dessa reunião, coordenando espiritualmente esses trabalhos. Agradecemos ao mentor da COIFA, Francisco de Assis, e a todos os trabalhadores da luz que se juntam a nós neste processo de elevação da alma, de brilhamento do ser. Que a casa de oração possa estar à disposição na prática da caridade a todos os seres que a ela recorreram. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos, amado Pai, de todos os males. Que tenhamos um bom dia na santa paz do Senhor Jesus Cristo e que este amor, misericórdia alcance nossos irmãos em todos os... Proteger aqueles que estão se deslocando para outras cidades, nas estradas molhadas, prestarem atenção e serem protegidos. Nossos irmãos que estão em deslocamento, a todas as pessoas que irão chegar para esse estudo, ou que hoje não puderam estar conosco, sejam protegidas e agraciadas pela luz, o amor do Cristo. E assim. Bom, hoje no nosso estudo de hoje, nós faremos uma revisão. Vocês estão me ouvindo aí? De vez em quando está dando umas falhas. Isso aqui travou também o computador, mas vamos lá. Indo. Estamos. O computador está travando aqui, está lento para a carroça. Chegaremos. Com paciência a gente chega lá.
Agora apresentando, tá, todos estão vendo aí, né? Agora, Sim. então, a Casa de Oração Irmão Francisco de Assis apresenta hoje, no dia 28 de novembro, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui, né, sobre a responsabilidade de Francis e Jailton que vos fala. Hoje, retomaremos o estudo do capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, que tem esses tópicos aí descritos no slide: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e o último, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Esses três primeiros já foram abordados no estudo anterior e hoje fizemos uma provocação, um convite, melhor dizendo, a alguns irmãos para que revisitassem este capítulo e apresentassem aqui, né, de maneira breve, um resumo, né, de cada tópico desse. Sendo que o terceiro, o quarto eu mesmo farei, porque a pessoa está realmente no local que não pode fazer. Então, isso não impede que os demais participem nesse intervalo aí, né? E o segundo momento faremos uma avaliação desse estudo. Aproveitaremos vocês, que são os ouvintes, são aqueles que nos assistem aí, né? A darem sugestões sobre esse estudo. Quais são as suas impressões, o que é que precisa melhorar. Isso é no segundo momento. Então, portanto, assim, já são 9h15, seria de meia hora esse primeiro momento aí para a gente fazer, ok? Então, eu vou trazer aqui os slides desse primeira leitura aqui. Isso tem no livro. Quem tiver o livro, o Evangelho aí, né, pode acompanhar também, caso tenha dificuldade. Quem tiver no celular, é só clicar na tela para ela ampliar e coloque o celular também na horizontal e você tem uma tela maior. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Esse é o texto introdutório do nosso estudo de hoje. É a partir dessa passagem que Kardec, né, nos explica, faz uma explicação sobre o título do capítulo, né? Então, temos aí uma referência que não vai dar para passar hoje, são 35 minutos, é um vídeo, mas que eu postei aí, compartilhei com alguns, e tem diversos vídeos aí que a gente pode consultar, estudar e ampliar na internet, ver a biblioteca, né, do próprio Espiritismo, e que é rica, é farta, para a gente ampliar essa visão. Então, Jesus tinha sido preso. Temos aí, se vocês observarem, aí do capítulo 18, pode ler até anteriormente, porque ele fez um recorte, né? Pegou só 3 versículos, mas o contexto, você vê aí para o versículo 30, ou até mesmo antes, e passar um pouco aí do 37 até o 40, mais ou menos, ele vai dar algumas informações para contextualizar isso aí, esse trecho aqui que nós vimos.
como, por exemplo, o poder que tinha o Sinédrio, né? O pretório onde Jesus foi levado, era uma espécie de multicentro de poder, onde ficava o quartel-general do Exército, onde o Império Romano se instalava, onde as autoridades estavam, né? Era um multicentro e, e tinha um aspecto que alguns desses puritanos judeus, principalmente dos saduceus, eles não entravam ali por se considerarem puros, né? E aí esse vídeo justamente traz esse aspecto, que eles, embora se considerassem puros, mas a sua consciência estava tão aquém da pureza e as suas práticas, que na realidade eram, como dizia, fariseus, né? Que a gente usa como sinônimo de hipócrita, que eles estavam condenando o inocente, levaram um inocente ali para ser condenado. E, no entanto, se achavam tão puros e para não entrar naquele lugar, no local onde estavam. Justamente por ser, né, por não lhes pertencer a outra nação, pertencer a Roma. Então, esse é o contexto, né? E veja que diálogo rico, que é justamente o desenvolvimento que seguirá sobre a vida futura, sobre a realeza de Jesus, a autoridade com que Jesus, mesmo não sendo um rei empossado, né, terrenamente falando, mas falou com superioridade diante dos reis, né, dos que ali, do rei de Roma, do imperador que representava esse império romano, e também diante dos líderes que representava todo o poder judeu. E Jesus não fraquejou em momento algum, não atropelou, não fez nenhuma, não desmereceu a autoridade destas pessoas. A sua autoridade moral, a sua grandeza espiritual se sobrepôs naturalmente. Então, para falar sobre esse primeiro tópico, eu vou convidar a Bueno. Eu vou voltar o slide para o texto anterior para não confundir quem tenta ler e deixar ela focar no assunto. A palavra Bom com você. dia, bom dia, bom dia a todas, todes e todos, né, meus irmãos. É um prazer estar nesta manhã com vocês em mais um estudo do Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e com esse capítulo, né, que já define a principal motivo da existência da catalogação de Kardec na escrita da doutrina, né, na codificação da doutrina espírita. Meu reino não é deste mundo. Eu preciso fazer a leitura, né, Jair? Primeiro. Então, a vida futura. Jesus diz claramente, por estas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. E é por isso que aqueles que não acreditavam na vida futura, imaginando que Jesus só falava na vida presente, não os entendia ou achava ingênuo. Este dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto do ensinamento do Cristo. Por isso foi colocado como um dos primeiros no início desta obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideia muito incerta em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam
que um dia os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Pensavam que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pela vitória sobre seus inimigos, enquanto que as calamidades coletivas e as derrotas eram castigos da sua desobediência àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais ao povo pastor, inculto, que devia estar interessado, antes de mais nada, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. E é este mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que Jesus está em toda a sua glória e para onde retornaria ao deixar a terra. No entanto, Jesus, ajustando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, julgou conveniente não lhes dar a luz completa que os ofuscaria, ao invés de esclarecê-los, pois não o teriam entendido. Limitou-se a colocar, de algum modo, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Aquele que crê, acredita em algum modo numa vida futura, mas a ideia que muitos fazem disso é pouco clara, incompleta e, por isso mesmo, em muitos pontos, falsa. Para uma grande maioria, é apenas uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares a vêm descrevê-la em todas as fases e em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidade de dúvidas, e a mais simples, de tal modo que a mais simples das inteligências pode compreendê-la sob seu aspecto verdadeiro. Tal como imaginamos um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada, assim é que esta descrição da vida futura é de tal maneira mostrada. São tão racionais as condições de existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram, que reconhecemos não poder ser de outra forma, e que, afinal, aí reside a verdadeira justiça de Deus. Então, esse tópico, ele mostra os 3 pontos em que se encaminhou e evoluiu essa compreensão da vida futura. Aquele povo judeu, que era o povo de Jesus, que foi o próprio povo que entregou Jesus a Pilatos, né? O seu povo, não compreendia ainda sobre essa vida futura. Eles entendiam que a vida futura estava relacionada a essa vida aqui terrena. Pilatos também não compreendeu desse jeito. E Pilatos perguntou 2 vezes: és rei? Porque ele tinha dúvida de que terra ele é rei, de que lugar ele é o rei. Em um momento, que está lá na Bíblia, né, porque aqui é um recorte, ele entregou Jesus, ele é da Galileia, vou passar a bola para Herodes julgar. Né? E em outro momento, ele lava as mãos, porque ele não vê erros em Jesus. Mas como existia, né, essa regra, os judeus levaram Jesus a esse julgamento, porque lá ele teria que escolher alguém, né, dos prisioneiros. Então, o povo judeu levou Jesus àquele lugar, porque Pilatos seria obrigado a escolher alguém, né? E eles tinha a missão, né, que estava escrita, era que Jesus seria entregue. Então, Jesus foi entregue pelo seu próprio povo, o povo judeu, que ainda não compreendia
a vida futura. No entanto, o texto diz, Kardec aqui explica, né? E nós sabemos, é sabido por todos que compreendem a vida futura, que as palavras de Jesus, que tudo que ele professou nesse mundo era sobre a vida futura. Nada mais que isso, um mundo, um outro reino, em que aquele povo ainda não estava a ponto, ainda não tinham condições de compreender. E Jesus veio como se fosse assim, semear, né? Jogar uma semente, para que aos poucos se fosse interpretando. Então, veio os judeus, entrega Jesus a Pilatos, Pilatos não vê problemas em Jesus, não vê erro, né? E ele lava as mãos, e aí nós temos um Jesus, né? Que veio com toda uma missão de trazer ao mundo a, a boa nova da vida futura, da existência de um outro mundo, do mundo espiritual. Por isso mesmo, né, os apóstolos, os que o seguiam, não foram a lutar, né? Se o reino dele fosse dessa terra, ele disse, os soldados, meu povo estaria aqui lutando para manter o meu trono. Então, por que ele diz isso? Porque o reino dele não é um reino da guerra, é o reino da paz, é o reino do amor. É um novo reino que ele traz e que aquelas pessoas não compreendem. Mas Pilatos, na dúvida, ele diz, eu não compreendo que rei é esse, mas, de qualquer forma, vou lavar minhas mãos e vou deixar ele ser julgado, né? Jesus foi a júri popular. E o Espiritismo vem, né, com tantos séculos depois, para nos esclarecer, né, para trazer Jesus era testemunha, né? Ele disse que ele veio como trazendo o testemunho da verdade. Jesus era a própria testemunha da existência do mundo espiritual e trazia essa boa nova. Mas as pessoas não compreenderam e muitos séculos depois, vem o Espiritismo. E o Espiritismo vem no momento que se entendeu que os humanos, né, já estavam amadurecidos para compreender a existência da vida futura. São mais, né, são mais de quase 200 anos, e o Espiritismo vem o tempo inteiro trazendo as testemunhas, né, que se apresentam, né, testemunhas oculares do mundo espiritual, por toda essa pesquisa, por todo essa dedicação em estudar o mundo dos espíritos, mas no nosso momento ainda temos centenas, milhares, uma humanidade que ainda não compreendem a vida futura. Muitos ainda não acreditam no mundo espiritual, outros ainda acreditam no mundo espiritual, mas ainda de forma vaga, como a maioria das religiões fala da vida espiritual, fala do mundo espiritual, acreditam na vida eterna, mas ainda não tem uma base, uma segurança sobre qual é essa vida futura. E o Espiritismo, ele vem para esclarecer, para detalhar o que se passa nessa vida futura e para nos dar a certeza, né, de que ao passarmos essa fase aqui, seguiremos trabalhando em uma nova vida, para o bem ou para o mal, infelizmente. Ok, companheira e irmã, né? É o costume de outros espaços, companheira, e é companheira também, né? Ana Bueno, pela sua explicação. Nós vamos ao segundo tópico, e o outro é até menor, né? Só é um parágrafo, esse tópico. Eu não sei como é que a pessoa irá fazer. Os que têm muitos não precisa ler todos, né? Porque, como bem dissemos aqui no início, é uma revisão, né? Os slides foram apresentados na íntegra no último estudo. Aí vocês apresentam a síntese. A realeza de Jesus. Convido a nossa companheira, a nossa irmã, Janete.
Janete está na sala? Estava aí. Tem horas que ele não quer abrir. Nossa, já me Abriu. deu um. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. E que o Mestre Jesus nos ilumine, nos ampare. Ontem eu não tive um dia bom, mas hoje já é outro dia, né? Vamos lá. Eu posso já fazer uma pequena introdução aqui antes de ler aqui? Sim, uma síntese, fique à vontade. Como eu disse, o parágrafo é grande, não tem que necessariamente que ler tudo, faça do seu Não, jeito. não. Eu vou me ater para não ficar e dar até tempo para depois a gente discutir, não é isso? Com tranquilidade. É isso, Gente, essa é a proposta. Temos 2 não momentos. é Um resumo do estudo, isso. conforme disse, e em seguida a gente vai fazer uma avaliação. Pronto. Então, eu vou ser sucinta e tentar passar o meu entendimento. Ana já fez praticamente, não só uma introdução, mas ela passeou, né, pela vida futura, o ponto de vista, né, a realeza, de alguma forma. Gente, eu tenho minhas dúvidas se não estava lá, crucifica-o, entendeu? Não estava entre aqueles que escolheram Barrabás. A gente começa a analisar a nossa pequenez, né? Na nossa vida presente, ainda se importando, se importunando com coisas pequenas. E eu sempre fui curiosa da vida de Judas e de Barrabás, né? Como eu falei, o crucificam, o Barrabás, na verdade, nem ele entendeu porque ele foi escolhido. Ele saiu muito surpreso, né? Eu li um pouquinho sobre ele, não agora, há muito tempo, e depois assisti o filme. Aí, quando chegou lá fora, ele começou a investigar e começou a lutar pela causa crística, que pouca gente sabe, viu? Ele começou a investigar, ver a soberba dos doutores no Sinédrio, começou a investigar Pilatos, descobriu a má tendência dele à bigamia, ele era um homem muito mulherengo. Quem quiser saber mais, lê a trilogia que termina Sob as Mãos da Misericórdia, é incrível. Eu tenho, mas eu empresto um a um e prazo para devolução. Vamos lá. Então, gente, é possível que possamos ter estado lá no Crucificam. E Pilatos foi muito feliz, porque por ele ser uma pessoa leviana. E ele perguntou com desdém, né? És rei? Né? E ele respondeu, tu dizes, porque ele sabia que o reino dele não era deste mundo. Ele sabia da missão dele. Ele sabia qual foi o propósito do pai ter mandado o seu próprio filho a ser crucificado. Aí aproveitei ontem, eu discuti um pouquinho com minha irmã, com minha sobrinha sobre este assunto. Mas ele sabia de tudo quanto viria. E esse texto diz assim: meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício de poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagra pela posteridade, não revela muitas vezes, desculpe, essa realeza oriunda de mérito pessoal consagrada pela posterioridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. A realeza moral se prolonga e mantém
o seu poder. Governa sobre tudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste que este espírito de luz, de muitíssima luz, que muitos não conseguiam, nem quando ele ascendeu, né? Quando ele voltou, foi ao Pai, se fortaleceu e voltou como espírito mais brilhante, porque já estava despojado da veste carnal. É de uma luminosidade tão grande que a maioria caem por terra. O próprio Saulo caiu por terra diante da luminosidade, diante da sua energia tão forte, tão pura, tão hétera, né? E assim, Jesus deixa esse legado, um contributo imenso para o Espiritismo, que ele veio não derrubando, como ele mesmo disse lá atrás, eu não vim modificar a lei, eu não vim derrubar a lei, eu vim fazê-la cumprir. Mas aí se fazia necessário, na época de Moisés, né, as práticas das oferendas dos sacrifícios, né, a questão não eram monogâmicos e tinham práticas assim ainda bem. Ô, gente, me ajude, que eu descobri que primitivo é que vem primeiro. É isso mesmo, ele vem primeiro, né? Coisas assim bem rígidas, bem primitivas, bem primárias para a época, porque se fazia necessário diante da brutalidade do povo. Aí eu vou deixar essa pergunta para vocês. Nos educamos, melhoramos a nossa brutalidade diante da vida, diante dos irmãos? Será que melhoramos? Será? Eu estou fazendo essa pergunta a mim e cada um que reflita. Será que melhoramos, que ainda nos aborrecemos, que ainda nos afligimos pelo vil metal, que ainda não entendemos o patrimônio deixado pelo Cristo? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, que nos manda viver o hoje, o dia a dia, segundo os seus postulados. Esta é a minha pequena contribuição para essa temática tão rica. Muito obrigada, viu, Jair, pelo convite e que Jesus nos abençoe. Obrigado a você, minha irmã. Antes de seguir para o próximo ponto, né, que é o ponto de vista, só lembrar assim, aos participantes que logo após o último ponto aqui, nós abriremos para vocês fecharem, né, fazerem alguma reflexão em cima desse estudo, né, que é uma revisão. Né? Hoje nós estamos fazendo uma revisão, certo? Só para aqueles que estão ansiosos para falar, daqui a pouco. Vamos agora chamar a nossa irmã Valdenice, Anice, carinhosamente como a chamamos. Olá, obrigada. Bom dia a todos. Um beijo no coração de todo mundo, né? Quanto tempo. Já nos fez esse convite de reflexão. E o Evangelho todo é um convite a uma reflexão, né? Para todos nós, durante todo esse tempo. Bem, o ponto de vista do capítulo 2, ele está voltado para a questão da vida futura, né? E nessa leitura, quando nos chama a atenção que nós, os homens, né, homens, mulheres, muitas vezes nos focamos na vida presente. Muitos, como Ana falou, têm dúvida
da vida, da existência da vida espiritual. Então, aposta tudo, todas as suas fichas na vida de agora, na vida presente, o aqui e agora. Vamos gozar o aqui e agora, o que a vida material, a vida terrestre tem a me oferecer, sem refletir muito, né? Sem pensar no reflexo das suas atitudes, dos seus pensamentos, de suas palavras, de suas ações. E muitas das vezes vêm as decepções, a tristeza profunda, a depressão, porque nós nos focamos apenas no nosso mundo íntimo, nosso umbigo, né? Apenas em nós e sem olhar ao derredor. Então, em momento algum, Deus, Jesus fala que nós não possamos buscar o nosso bem-estar, não possamos buscar também o melhoramento da vida, porque isso faz parte do progresso, da conservação, faz parte das leis da natureza, mas é preciso que a gente também busque o melhoramento íntimo, o nosso melhoramento enquanto seres espirituais, vivendo, experienciando uma vida corporal. Então, precisamos unir os dois mundos, o terrestre e o espiritual, sabendo que a vida terrestre ela é fugaz e a vida espiritual ela é eterna. E por ser eterna, ela precisa de mais cuidado, de mais carinho, de mais atenção, de comprometimento, né? Muitas vezes nos aborrecemos, fazemos bico diante do notório, diante do que realmente está aí nos apresentando. Então, nós não devemos nos ater apenas nesta vida terrestre, apenas nos bens materiais. Precisamos estar no mundo atentos a esta vida futura que Jesus e os Espíritos vêm a nos chamar a atenção, que é a vida espiritual, a verdadeira vida, né? Então, vivenciamos o que temos que vivenciar, buscamos atingindo, experimentamos, usufruímos, sobretudo, principalmente, sobretudo, evoluir com esses testes que a vida nos propõe. Porque a vida presente, ela é passageira, né? E a vida futura, ela é eterna. Então, precisamos saber o que nós queremos. Queremos uma vida de dor ou de paz? E tudo isso vai estar de acordo com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos e palavras, como eu disse anteriormente. Então, tudo nosso precisa estar alinhado com a proposta do Cristo, né? Em darmos a importância para o bem precioso que é a evolução da alma, do espírito. Estamos todos unidos num único propósito, fraternal e solidário, que é o de evoluir, tentando nos compreender, tentando nos aconchambrar uns aos outros, né? Porque somos espelhos na realidade uns dos outros, uns mais, outros menos, mas estamos todos aqui nessa busca de arestar, né, as pontas, retirar aquele orgulho, aquela vaidade, aquele egoísmo, retirar todas as paixões que nos levam para um caminho das sombras. Então, que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre, para que possamos buscar essa essência verdadeira, essa semente, essa luz que Deus já plantou em nossos corações e que a gente precisa deixar desabrochar. Obrigada, Jai, obrigada a todos. Muita paz. Obrigado a você, Nice, pela sua participação e contribuição. Imagine, né? Alguém que acredita que a vida acaba com a morte do corpo físico. Então, está tudo certo, diríamos. Para quê? Para que nos educarmos conforme a deixa de Janete, né? Para que melhorar enquanto ser? Né? Para que trabalhar todas essas relações pacíficas com o outro?
não haveria sentido, né? Então, justifica-se o corre-corre da humanidade, o desespero da humanidade, notadamente daqueles essencialmente materialistas, né? Que acredita só na matéria, que acredita tão somente que a vida que temos é essa e que após a morte não existe vida. Então, é esse o ponto de vista, né? Aquele que acredita numa vida futura, conforme apresentada por Jesus, que é o rei, né, desse reino espiritual, assim instalado na terra, né, que está sendo instalado em todos os cantos, em vários cantos, e a nossa terra passa por processo de evolução, como tudo evolui no universo. Então, é aí onde se funda a nossa fé. Uma fé inabalável nesse futuro, que nos motiva a evoluirmos, a melhorarmos como pessoa, tendo a consciência que somos esse espírito, vivendo uma experiência num corpo, né, físico. E o Espiritismo traz justamente essa informação, essa luz, como sendo, né, previsto por Jesus como o Consolador, que viria justamente fechar algumas lacunas que nós, ao lermos os escritos, né, pelo menos sobre a vida de Jesus, ainda tínhamos, né, as religiões não conseguiam explicar determinadas coisas, e o Espiritismo vem justamente isso. E a crença numa vida futura é crer justamente, acreditar na justiça divina, né? Porque alguém, ao voltar para reencarnar, vai pagar, né, resgatar as suas dívidas. É também misericórdia divina nesse sentido. Então, como aqui bem colocou, né, há uma razão de ser a fraternidade universal, a crença na vida futura. Porque sabemos que tudo que plantamos, iremos colher. Portanto, que a nossa semeadura seja de bons frutos, né, de boas sementes, para que possamos realmente usufruir com felicidade as bênçãos, né, no porvir. E agora, o último tópico de nós, que já estamos aqui a 9h51, mas começamos um pouco mais tarde, eu não me lembro exatamente. Meu reino não é deste mundo, é o capítulo, e o tópico é Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Esse é um pouco longo, eu vou ler na íntegra. Foi o único que eu botei aqui na íntegra, porque iria comprometer, né, a informação, né? Belíssima. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu.
de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam a morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Então, este foi o nosso último tema, um último tópico, né? E agora eu vou aqui aberta a palavra às pessoas que queiram fazer comentário. Aí vamos ser, né, breves para a gente fazer a nossa segunda parte do estudo aí. Está aberto aos comentários. Aí os tópicos apresentados, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e uma realeza terrestre que dá o seu testemunho, né? Já estando no mundo espiritual, falando da sua desilusão com relação à sua, né, expectativa que nutria. Uma vez rei, sempre rei. Não foi isso que a sua experiência aqui relatada afirmou. Deixa eu sair aqui para eu ver se tem manifestante aqui para falar. Gente, quem para falar pode levantar a mãozinha aí ou escrever no chat e quer falar. Quem foi que saiu aí? Eu posso falar, Jair. Fui eu que caí aqui. Eu estou do outro computador, caí. E aqui está normal. Não, é porque eu estou... Está normal aí? Tá. Então deixa eu ver aqui que não está aparecendo, não. Você vai falar? Pode falar, não tem outro... Então, eu vou falar de um ponto do inicial, quando você trouxe em relação àquele povo, né, judeu, que não entrava petróleo, né, porque eles se sentiam puros e não poderia se sujar, né, pecar por entrar naquele lugar. Então, era um lugar onde estava o executivo, né, o legislativo, onde estava o sinédrio, e, além de tudo, estava o banco, né, central. Se lidava com dinheiro, na mente deles, né, estava tudo ruim, porque lidar com dinheiro vinha a ideia dos impostos que eram cobrados, era ali que estava o imposto do povo, né, e essa cobrança para eles era uma coisa terrível. As pessoas que cobravam não eram bem vistas. Então, aquele lugar não era um lugar impuro para aquela população. Então, se eles entrassem ali, eles sentiriam que sairiam de lá impuros. E, no entanto, né, queriam um inocente sacrificado, como foi. E, assim, aqui esse último ponto da realeza terrena. Se não fosse esse testemunho ocular, né, dessa rainha, que viesse nos dizer o que é
o outro lado, né, o outro reino, nós não saberíamos. Então, a beleza do Espiritismo é essa. Nós temos as testemunhas, né? E quem está lá vem nos dizer do que se trata o mundo espiritual, que ele existe e que o que está aqui na Terra de nada mais vale, e que o mais importante é buscarmos cada vez sermos melhores enquanto pessoas, no fazer a caridade, no ajudar o outro, e, sobretudo, nos manter em preces por nós e pelos outros que já se foram, né? Ela termina o texto aqui dizendo: tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os em tuas preces. Então, ainda nos deixa, né, esse chamado para a prece, da importância da prece para ajudar o outro, seja o que está aqui, ou até aqueles que não ganharam o reino dos céus. Né? Então, ajudemos, oremos, né? Vamos viver em preces sempre pelo outro. Muita paz. Ok. Mais alguém deseja participar para a gente encerrar esse primeiro momento? Aguardo aqui as manifestações. O som está tendo eco. Então, Janete. Vai, Janete. Só assim, você fica se olhando, né? A gente aqui na Terra, comedor de feijão, doutorado, pós-doutorado, aí se coloca, né? Lá no topo, lá no alto, e esquece, talvez para alguns eu esteja saindo, que tem a Universidade de Maria, que Jesus, na sua misericórdia infinita, ele nos perdoa porque quando ele diz assim, sejam bem-vindas criancinhas, como fala as crianças, não só as crianças materiais, não, somos nós, crianças espirituais ainda, que estamos em crescimento. E ele, na sua realeza, no seu brilhantismo, ele nos aguarda que um dia cheguemos a ser adultos. Janete concluiu? Tem Sim. que encerrar, né, Jai? Muita Até a paz. internet está oscilando. É que tem hora que não dá para ouvir tudo aqui de vocês. Fica falhando. Bem, mais alguém? Enquanto alguém aí se decide, vamos então, né, fazer o nosso fechamento, chamando a atenção, né, da questão. Estamos falando da vida futura, foi o primeiro tópico, né, onde justamente foi trazida a vida futura enquanto condição, que tem a relação, né? A gente separou didaticamente, como está no livro, no Evangelho, e só os aspectos, né? A Ana Bueno, quando falou, a própria Janete trouxe que ela já perpassou por todos os tópicos, mas cada uma de vocês trouxe especificidade. Então, o ponto de vista ele é importantíssimo, né? Porque justamente fala da crença na vida futura como sendo a condição, né, para uma fé que funciona. Não basta ter fé, só acreditar. É preciso fazer por onde as coisas acontecem. E ter a clareza que o Espiritismo traz, como esses relatos aí dessa rainha de França, é importantíssimo isso, porque eles vão ajudar a consolidar, a solidificar a fé, para os momentos ou aqueles ainda vacilantes com relação a isso. Os estudos aqui do Evangelho já nos mostrou que, como lá, né, Sócrates, ali Platão e outros, traziam a informação, traziam a crença numa vida futura. E Jesus trouxe novos elementos, implementou o amor no planeta, e se tornou essa figura assim mais importante
figura base, né? Tanto que influenciou, é tanto rei terrestre sem ter uma coroa, né? Sem ter herdado, não foi empossado, seja por ter sangue nobre ou por alguma concessão, né? Alguma convenção política. A autoridade moral de Jesus, a sua autoridade espiritual, o seu desenvolvimento, o fez rei. Tanto é que na Terra, até o calendário, né, que usamos, o mais usual, se reporta a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da humanidade, né? Tanto é que o calendário tem antes de Cristo e depois de Cristo. E acho que nunca nenhum outro ser falou do amor. Até então víamos aí como Israel, né, era cativo aí os judeus dos romanos, assim como outros povos o eram, e guerreavam até as últimas consequências para não se deixar dominar. E Jesus, né, confirmou a sua realeza, mas em momento algum se colocou contrário à realeza, né? Ou como tendo, como sendo injusta a realeza de Pilatos e de todos os demais, porque a sua nobreza, a sua grandiosidade é tamanha que reconhece que as coisas que acontecem na Terra é a vontade do Pai, é a vontade de Deus, e faz parte, né, de todo o processo de justiça, de resgate, que todo ser humano passa e está submetido, né, do grande Pai, né, do Deus maior, por assim dizer. Então, o Jesus, com toda a sua autoridade, não desfez da autoridade dos outros. Você o dizes que sou rei, e sabemos que na Terra, não na comparação dos outros reinos, nem disputando as mesmas coisas que os outros reis. Né? Tanto é que ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, essa é a questão, né? Um dos pontos centrais. Então, a pessoa que crer na vida futura irá viver, praticar, né, o amor, praticar os ensinamentos do Cristo na sua relação com as outras pessoas, sabendo que futuramente irá colher justamente o que plantou. Ninguém poderá plantar milho e esperar colher laranjas, por exemplo, ou feijão, ou qualquer outra coisa. Então, está aí a lei de causa e efeito, né? E justamente para esses que creem numa vida futura, sabem, né, da responsabilidade que tem na vida, né? Diante de outra pessoa, não só nas relações interpessoais, mas na relação com a natureza também. Isso é muito importante, né? É um aspecto que a humanidade tem despertado desde algum tempo e ultimamente tem focado muito que o homem precisa, né, viver e respeitando a natureza, porque senão os recursos naturais irão esgotar e a vida aqui na Terra terá um preço muito caro, por assim dizer. Pagaremos um preço caro pela inobservância e cuidado com a Mãe Terra. Então, essa parte do estudo nós estamos encerrando nesse instante, e eu convido a todos que façamos, né, agora uma revisãozinha desse estudo. Eu gostaria que... Eu vou chamar aqui, viu? Cada um que queira falar, vou deixar livre, mas para a gente não perder tempo, né? Ana Bueno, que está aí online, né, que pelo menos está com a tela aberta. Faça aí brevemente uma avaliação o que é para você, o que tem sido para você esses estudos, a metodologia da apresentação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo mensal, né, sobre a minha coordenação e de Francis. O que é que expectativa? Eu estou até sem caneta aqui, mas está gravado aí, né? A gente pode recorrer. Então, eu tenho pouco tempo, né, aqui passei a participar desse grupo,
E foi agora, depois que iniciou a pandemia, quando iniciou os grupos online, né? Você me convidou a estar com essa equipe, com esse grupo da COIFA, e eu, né, prontamente adentrei, né, a, a essa irmandade, né? E de lá para cá, houveram vários formatos, né? Inicialmente, era no grupo de WhatsApp apenas, onde vocês preparavam os slides, né? E iam mandando os áudios, e depois a gente ia fazendo os comentários, né? Era um formato também, era um formato bom, né? Bem participativo em relação ao grupo. Eu penso até que depois que o estudo passou a ser pelo Meet, eu achei que a participação caiu, até por conta da nossa dificuldade frente às novas tecnologias, às coisas que a gente fomos aos poucos aprendendo, né? Aí deixou lá, 2021, deixou de ser, né, através do grupo de WhatsApp, e isso é um avanço, quando a gente faz aqui por essa plataforma do Meet, e que depois pode disponibilizar para os que não viram, né, lá numa página onde ela fica gravada, né, na página da COIFA. No início também a COIFA não tinha uma página no YouTube, né? Então, pensemos que com essa pandemia, nós fomos nos familiarizando com as novas tecnologias, né? E até a questão da nossa casa de oração, irmão Francisco de Assis, ela foi ampliada nas redes por conta de WhatsApp, né? Quantas pessoas estão no grupo de WhatsApp, né? Da COIFA, e que não poderia estar em São Francisco do Conde se todas as reuniões fossem apenas presenciais, né? Eu digo até por mim mesmo, que moro em Dias d'Ávila, porque tenho outras, né, demandas. Talvez se fosse presencial, eu não estivesse participando tão assiduamente como eu participo de forma online. O formato dos estudos do Evangelho, do grupo de WhatsApp, passou a ser aqui, né, no Meet, pelo Meet. Eu acho que já teve alguma vez que foi diretamente pelo YouTube, e eu acho que a gente vai avançando. Hoje mesmo já foi um formato diferente do formato do mês passado, né? Então, houve uma pré-organização, o que dinamiza melhor, o que faz fluir melhor. Quando o coordenador, eu acho que essa ideia é muito boa, quando o coordenador do dia convida antecipadamente, né, a equipe a estudar, né, pontuar algumas coisas, até dar ideias, pode ser ou de livros, ou da Bíblia, ou de vídeos, como o Jailton mandou um vídeo para mim, né, para que a gente se fortaleça, para que a gente enriqueça. E eu acho que a gente só tem a ganhar e a avançar nessa questão do estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nunca se esgota, né? A cada capítulo podemos terminar ele e recomeçar de novo lá da introdução. Teremos sempre algo mais para aprender. É isso. Ok, obrigado, Ana. Janete abriu a câmera. Deseja fazer uma observação, Janete? Avaliar? Não estou te ouvindo, Janete. É porque aqui de vez em quando esse celular, eu nem tinha visto que eu tinha levantado a mão, desculpe. Não, é Agora, rapidinho. te ouvindo. É impressionante minha sintonia com a Ana. Esse negócio tá errado, Ana. É nos evangelhos, é em tudo que eu penso falar, ela fala. Mas isso é ótimo. Eu não vou me repetir, porque ela já falou, né, dos diversos modelos. Eu acho assim fantástico. E eu vou me organizar, vou procurar onde eu vou estar, o que eu vou fazer da vida, que eu estou meio
assim, ainda sem saber o que fazer, para poder eu participar já efetivamente, porque é muito rico. Quero parabenizar a coordenação, não só desse seu trabalho, o de Conceição mesmo, eu sou relapsa, o Livro dos Espíritos, que eu já li umas 2 vezes, eu me acho que não preciso mais, mas preciso sim. Eu vou me organizar para participar mais ativamente. E esse modelo que você fez hoje, o fato de você ter falado, ter nos instruído, como seria muito, muito bom. E o melhor de tudo, Pana, o melhor de tudo é que, graças a Deus, a gente se respeita, não existe ninguém aqui que saiba mais, viu, Ana, que saiba menos é, para falar de Deus, para falar de Jesus, não precisa de tempo. Que tem pessoas que estão há 20, 30 anos, mesmo no espírito, no espiritismo e outras religiões, que ainda não falam como você fala, porque você fala com propriedade, você fala com o coração. E eu estou elogiando a Ana para estimular os mais tímidos, gente. Não é aqui quem sabe mais, é a participação. Então, eu, por mim, quando fosse presencial, sabe, Jai, especificamente, esse estudo deveria continuar sendo online. Porque, se a casa permitir, até fazer no espaço, quem puder ir. Eu, particularmente, não sei onde vou estar. Por enquanto, eu estou ainda entre Madre Deus e Salvador, mas eu estou me organizando. Há uma tendência de eu vir para Salvador, eu ainda não sei, mas está aí somente a sugestão, que mesmo que volte, mesmo não, Ave Maria, voltando presencial, se poderia fazer até de lá da casa mesmo, colocar uma internet na casa, a gente racha, a gente paga e fazer online, viu? E muito obrigada pelo convite e por esse trabalho tão rico de todos vocês. Certo. Quem mais? Dora quer falar? Conseguiu. Dora, daqui a gente não abre seu microfone, aí você que teria que abrir. Nisso abriu o microfone? Consegue Dora, abrir? é como se fosse, Dora, uma setinha para baixo. É depois logo da câmera, Dora. É entre a câmera e a mão, é o microfone, aí você bate e abre. Abriu, Dora. Não, que eu dei uma saidinha. Aí, não, Aqui, eu acho muito importante a participação de todos. Agora, porque muita gente não acorda, né? Não tem, assim, porque no estudo passado você viu, eu acho que são mais de 10 componentes, a quantidade de gente que apareceu. E foi o último estudo, né? Eu acho que falta muito a responsabilidade das pessoas, porque se assumiu aquele compromisso naquela hora, naquele dia, uma vez no mês, né? Eu acho que deixa muito a desejar esses estudos da gente. Eu mesma tenho muita dificuldade com a internet e o meu celular esquenta. Eu sempre no final eu não pego porque ele desliga por si. Aí agora mesmo já está quente. Aí eu fico assim, mas eu gosto, sempre que dá eu participo, eu nunca marco. Às vezes as minhas irmãs querem vir aqui de manhã no domingo, eu digo, não, eu tenho estudo, só depois de meio-dia. Porque o estudo, eu já digo logo que é até meio-dia, porque às vezes tem o outro estudo, né? Aí eu digo logo, só depois de meio-dia. Eu não assumo nada no domingo, quando tem as coisas do São Francisco. Não assumo mesmo. E eu acho que todo mundo devia ser assim, né? Porque no estudo passado deixou muito a desejar. Eu fiquei muito assim, triste, chateada, né? Por ser o último estudo do ano e foi um fracasso. Agora, pode ser que tenham dado a justificativa para Ivandro, porque eu não sei, mas eu fiquei muito triste. E é isso, né? Vamos ver no ano 2022 o que é que nos aguarda.
Vamos aguardar. E como a gente mora aqui em Salvador, não participa dos estudos todos, que era melhor ter um, dois, três. O que adianta ter a semana toda e não ter participação, né? É melhor dois, três, que até comentou na reunião passada, ter um, dois, três e ser mais respeitoso. Eu acho isso que A fala, né? sugestão de Ana. Muito sei, obrigada. querido. É. Certo, Dora, obrigado. Emílio, Bata no azulzinho, Dora, que fecha. Bata embaixo. No eu microfonezinho fecho de por novo, aqui, onde eu você fecho, abrir. Dora. Fechou. Emílio, gostaria de falar, Emílio? De avaliar o estudo? Acho que está congelado. Nice, a palavra com você, Nice. Será que o áudio dela está fechado? Oi. Não. Ela tem que Abri. ouvir primeiro aqui, né? Não, os estudos foram muito importantes, né? E foram muito interessantes, né? Dinâmicos, né? E participativos de proporcionar que todos possam falar. Eu concordo com Janete de ter o estudo não só presencial, mas online também, porque possibilita àqueles que possam não ter a possibilidade de ir, de participar de alguma sorte, né? E na medida que formos evoluindo, tanto presencial quanto online, vai se dando sugestões para melhorar, porque o intuito é este mesmo. Por enquanto, eu não tenho nada a dizer, viu? Só a parabenizar. Um abraço. Obrigado, Nice. Conceição ficou calada. Ó, Emílio abriu aí, vai, Emílio. Oi, bom dia, gente, bom dia. É o sinal da internet. Tá horrível. Não sei se vocês estão me escutando aí. É o sinal, Estou. viu? Sim. Mas assim, agradeço, gratidão pelo estudo de hoje, bom esclarecimento, boa reflexão, viu? Muito bom mesmo, maravilhoso. Só tenho que agradecer a vocês, agradecer a espiritualidade maior, né? É isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, né? Que venha um ano de 2022, né? Melhor, que seja melhor para a gente, porque esses anos aí que passou foi um ano típico, né? Todo mundo ainda engateando para aprender, ainda quando chegar 2022 a gente ainda vai estar ainda segurando, né? Para poder se equilibrar mais ainda. Mas com fé em Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dê a sabedoria, né? Para caminharmos. Muita paz, muita luz a todos. Obrigado, Emílio. Conceição. Como o Emílio disse aí, agradecer, né? Nós só temos a agradecer por tudo. São oportunidades que nos são dadas todos os dias. E eu resumo minhas palavras nas de Dora: comprometimento, disponibilidade e responsabilidade. Eu acho que essas três palavras faz tudo, né? Porque quando você se disponibiliza, você mostra boa vontade. Quando você tem responsabilidade, você se planeja e se organiza. E o comprometimento conosco mesmo, porque nós não estamos fazendo nada para ninguém. Nós estamos fazendo para nós mesmos. Quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos colocamos à disposição da obra do Mestre Jesus, à disposição da doutrina,
a gente está fazendo um trabalho por a gente mesmo. A gente pensa que está ajudando o outro, mas a gente está nos ajudando primeiramente. Porque toda vez que você faz o bem ao outro, você está se ajudando. Quanto à metodologia, eu acredito que as circunstâncias vai fazendo a gente se moldar, né? Ótimo o virtual, o híbrido, porque você consegue alcançar um número maior de pessoas. Mas nós temos uma etapa muito grande a avançar para poder conseguirmos disponibilizar no momento né? Que ele seja uma coisa transmitida na hora mesmo que ele está sendo realizado, né? Tempo real. Com relação à coordenação, eu só tenho a parabenizar. Muito boa a coordenação de vocês, tanto quando era no grupo, como a Ana falou, através das postagens, como quando foi para o modelo virtual. Eu me lembro quando eu olhei para seu Lauro e disse, seu Lauro, Jailton é uma ótima pessoa para o estudo do Evangelho. Foi uma coisa assim de intuição naquele momento. E todos os dias, Jailton, todos os últimos domingos, quando eu vejo você fazer a coordenação, a sua apresentação, que Francis já fazia junto comigo. Quando eu vejo você fazer a apresentação, eu agradeço a Deus naquele momento. E que todos que a gente indicasse, que a gente falasse, tivesse essa boa vontade, esse comprometimento, essa responsabilidade com que você assumiu. Todos nós somos tímidos, todos nós temos fraqueza. Mas se a gente não pode ser assim, eu vou fazer e assumir esse compromisso, a gente não consegue. Eu acho que você, na sua análise, quantas vezes você teve vontade de desistir? Quantas vezes apareceu imprevisto para você não realizar, como hoje mesmo? E veja que você já acordou, já pensando em diversas maneiras para não deixar de acontecer. Então é isso, gente. Responsabilidade e compromisso, comprometimento. Não é fácil para ninguém. Todos nós temos outras obrigações. Todos nós temos milhares de compromissos nesta nossa encarnação. Mas se a gente não colocar como prioridade, se a gente não colocar como uma coisa que tem que acontecer, que tem uma equipe, tem as pessoas que estão dependendo deste momento nosso, a coisa deixa de acontecer. E nós sabemos que a espiritualidade está ao nosso redor o tempo todo, nos auxiliando e nos amparando. Então, que nós façamos a nossa parte. É isso, comprometimento, responsabilidade e disponibilidade. Precisamos que 2022 fortaleça em cada um de nós essa responsabilidade e esse compromisso com a espiritualidade conosco mesmo e com o nosso semelhante. Obrigada a todos. Obrigado a você, Conceição. Ana levantou a mão, mas eu vou... Vá, Ana, fale, depois eu passo para a Gilmar. Não, eu até tinha desistido, mas, assim, é deixar claro, assim, o meu sonho, que quando retornarmos presencial, eu sei da importância que é, né, estarmos juntos, é diferente fazer presencial, mas que, mesmo tendo presencial, vamos sonhando com a possibilidade de fazer, como Conceição falou aí, híbrido, não é um híbrido, e que ao mesmo tempo que uma equipe está ali presencial, a gente possa estar com a tecnologia boa, aparelhada, para também fazer a transmissão ao vivo, porque assim até quem está em casa vai interagir e participar, né, de forma maravilhosa dos evangelhos. Então, mesmo estando um grupo na casa, né, o grupo que não pôde estar vai estar à distância também, dando a contribuição e interagindo. Então, esse modelo híbrido, ele é o nosso sonho, eu espero que a gente caminhe para essa possibilidade, porque, né, voltando presencial, para estar, né, todos os domingos presencial, eu não sei se toda a equipe pode,
mas eu tenho certeza que toda a equipe pode todos os domingos participar, entendeu? Então, quem não tiver presencial vai estar híbrido, né? Vai estar online, mas que o grupo se fortaleça e todos possamos estar unidos de uma forma ou de outra em todos os domingos, com o nosso compromisso nesse horário, como disse Dora, como disse Conceição. É isso. Obrigado, Ana. Então é isso, gente. Né? Tá aí gravado as observações de todos, as expectativas, né? Muitas. Participei no domingo, após a doutrinária, também de uma avaliação lá no grupo de estudos, e já fizemos uma coisa, e as expectativas são parecidas com relação às metodologias, às tecnologias. No entanto, alguém pontuou, né, alguém que sempre presente da casa, que mora em São Francisco, algumas limitações, que não iremos colocar aqui, mas eu estou só trazendo aqui, porque é bom que a gente alimente nos positivos. E depois a gente, a partir das colocações positivas, de todas as possibilidades, claro que a gente vai colocar o possível, né? E tentar implementar as outras coisas à medida que principalmente chegarem os servidores, mais servidores. Aí as outras, como a Janete falou, tem os recursos, e aí na avaliação passada eu coloquei nessa mesma perspectiva. Aí Conceição trouxe para o pé no chão para essa questão dos servidores, porque comprar os equipamentos é mais fácil, mas quem estará operando, essas questões assim, que nós com certeza, por isso que é bom esses momentos de reflexão e de avaliação, porque a gente tomamos ciência de onde estamos, aonde queremos chegar, né? E aí, esse intervalo aí de onde estamos e onde precisamos chegar, é onde as ações serão implementadas, né, para assim acontecer. Então, eu vou passar a palavra para a Gilmara fazer a avaliação. E, além da avaliação, Gilmara, você já faz o que nós combinamos, né? A oração final. Com você a Sim, palavra. sim. Bom dia a todos. Eu não tenho muito o que dizer, né, do estudo, não. Porque para mim é sempre gratificante, né, participar. Vocês conduzem muito bem, enriquecem, né, com seus comentários, a cada item que é lido. Vejo também que sempre estão buscando, né, dinâmicas diferentes para que a gente possa entender melhor cada tópico que é conduzido aí por vocês. Para mim eu só tenho a agradecer, porque eu tenho pouco tempo na casa e estou aprendendo muito, muito com vocês, muito mesmo. Vamos, né? Agora fechar os nossos olhos, agradecer e pedir ao Pai, à Nossa Senhora e aos irmãos de luz que estão nos conduzindo ao mundo melhor e à vida futura que a gente deseja tanto. Obrigada, Senhor, por este estudo, no qual compartilhamos nossas alegrias e nossas esperanças de estarmos em Seu reino. Te damos graça por Tua bondade e Tua presença entre nós. E venho lhe pedir, Senhor, proteção, saúde, amor e paz para todos que estão aqui reunidos, todos que ainda irão nos ouvir. Peço também que esteja sempre, sempre renovando nossas forças, guiando nossos passos, para que nenhum mal nos atinja. Nos ajude, Senhor, a colaborar contigo na construção de um mundo mais justo, mais fraterno, para que a nossa vida futura seja no reino dos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todos os males. Pedimos também a Nossa Senhora que interceda por nós, junto a teu Filho, né, que cubra com seu manto e que não nos deixe caminhar sozinho nessa vida que tanto almejamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Assim seja. Então, damos por encerrado o nosso estudo. Eu vou encerrar a gravação aqui. Ana, pode aparecer aí.